Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje você vai acompanhar uma reportagem exclusiva sobre possível caso de fraude de documentos e grilagem de terras no município de Novo Airão. Isso fica no interior do Amazonas. Uma das vítimas conversou com a nossa equipe e relatou que a tentativa de grilagem ocorreu numa área de mais de 16 mil hectares. Você vai acompanhar os detalhes aqui na tela do Norte Investigação. Uma área de 16 mil hectares, equivalente a quase 17 campos de futebol, é alvo de uma disputa judicial em um possível caso de grilagem de terras e falsificação de documentos, supostamente realizados em um cartório localizado no município de Novo Airão, no interior do estado do Amazonas. Esses documentos mostram que a área denominada Sítio Mirapinima foi registrada em 2002 em cartório localizado no município de Barcelos. Segundo os documentos, a terra pertencia aos empresários Omar Norimberg da Silva e Hélio Amaral Ramos e foi repassada para o empresário Arnulf Bantel como parte do pagamento de uma dívida entre ambos. Nós tínhamos uma empresa de comércio, né? E o senhor Hélio do Amaral apresentou e ele foi fiel depositário de umas mercadorias que a gente tinha. E assinou uma nota promissória e deu como garantia esse imóvel Mirapinima. Até então a gente não sabia o que era Mirapinima, onde é que ficava, mas verificando lá na comarca de Barcelos, que a origem dessa matrícula é Barcelos. E verificamos que estava lá, Mirapinima, matrícula 001. Essa, a 2850, é a primeira matrícula do registro cartório, de registro de imóveis de Barcelos. Verificamos com isso, fomos lá e averbamos o contrato. Quando deu na hora de finalizar o contrato, ele não pagou. E nós executamos a nota promissória que tinha. Rolou um processo judicial na comarca de Boa Vista, né? E aí chegou ao ponto onde houve a execução e nós fizemos a adjudicação do bem. 5 anos após o registro, ocorreu a primeira tentativa de fraude no mesmo cartório. Esse documento mostra que a empresa Transfrigo Purus Limitada, através dos seus procuradores Hélio Amaral Ramos e Nilton Paulo da Silva, tentaram cancelar junto ao cartório de Barcelos a averbação feita com o empresário Arnulf. Porém, a ação foi cancelada através da Justiça. Uma nova tentativa de fraude e possível grilagem de terras ocorreu no início de 2023. Desta vez foi no cartório de Novo Airão. Conforme este documento, a empresa Transfrigo Purus repassou as terras para a empresa Transporte Cavalinho Limitada, que possui sede no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Para tentar realizar a manobra, o nome da localidade foi alterado no documento. Antes, a localidade se chamava Sítio Mirapinima, mas com o novo documento, o local passou a ser chamado de Reserva Cavalo de Aço. A Reserva Cavalo Verde foi criada para substituir o nome Mirapinima, porque eles acharam que, na hora de fazer a fraude, achava que estava muito fácil manter o nome Mirapinima. Aí colocaram outra matrícula, 3136, e trocaram o nome Sítio Mirapinima para essa reserva aí. Como surgiu a história dessa empresa lá do Rio de Janeiro? É uma nova matrícula? Essa empresa que vendeu para ela? Então, a Transfrigo Purus, ela está como sócio proprietário, o senhor Hélio do Amaral Ramos e o Hélio Francisco da Silva. Hélio do Amaral, que foi o mesmo que fez negócio comigo lá em 2007, que perdeu a área, que eu consegui uma sentença judicial, que o juiz lá da comarca de Boa Vista mandou averbar essa sentença, transferindo definitivamente para mim e para o meu sócio. Ele agora, já em 2023, vende para Transporte Cavalinho, em 30 diz que é 30 de 5 de 2012, mas quando na verdade vende no ano de 2023. Essas informações são interessantes a gente ver, porque tudo isso daí, embora tenha registro supostamente de 2012, mas na verdade é 2023.
O próprio levantamento topográfico, que diz que é 2012, é 2023. Isso pode ser comprovado pelas informações contidas no registro do imóvel. Caso muito grave, possível caso de fraude de documentos, tentativa de grilagem de terra. Grilagem de terra. Imagina quantos campos de futebol tem aí nessa terra, né? São muitos. São muitos. O cara, de repente, com um trambique, com um esquema de cartório, ele pega e passa pro nome dele. A nossa equipe tentou entrar em contato por telefone com a antiga tabeliã que atuou em Barcelos e Novo Airão. Mas a mulher não atendeu as ligações. Como vocês puderam ver, um dos proprietários da localidade afirma que houve essa tentativa de fraude no cartório do município. Quer dizer, já informaram que houve a tentativa de fraude. Alguém precisa explicar isso. A Polícia Civil, Polícia Federal, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, porque é um caso de cartório, tem que investigar o que aconteceu nessa situação. E veja bem, antes a empresa se chamava Transfigo Puros. Alguns anos depois, passou a se chamar Rio Grande Produção Florestal Limitada. Mudou de nome, mas manteve o mesmo CNPJ. Uma investigação da Polícia Federal mencionou a empresa Rio Grande e seus sócios como suspeitos de envolvimento na grilagem de terras. Esse caso precisa ser averiguado pela polícia. Precisamos de rigor nesse caso. E você que nos acompanha em toda a região norte e outros estados do Brasil, envie sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso número, prefixo 92 99297 2401. Viu algo suspeito, alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós vamos investigar. Para você que ligou o televisor agora, nós estamos mostrando no programa de hoje um caso de possível grilagem de terras, fraude em documentos, numa área de mais de 16 mil hectares. É aquela situação que, vez por outra, tem denúncias no Brasil. O cara não é dono e, de repente, passa a ser dono de uma área enorme. Está lá no cartório que ele é o proprietário. Como foi parar no nome dele aquela propriedade enorme? No caso aí dos 16 mil hectares, esses hectares todos ficam no interior do Amazonas. A nossa equipe descobriu que os sócios de uma das empresas envolvidas, eles já foram alvos da Polícia Federal e, esse ano, acompanhe. Essas certidões revelam que, na época dos fatos, Joana Maria de Oliveira Pontes era a tabeliã responsável pelo cartório. O que chama atenção é que nas duas tentativas aparece o nome da empresa Transfrigo Purus Limitada, a qual mudou de nome para Rio Grande Produção Florestal Limitada. No quadro de sócios agora aparece o nome de Cleiliane Lopes de Moura, Poliana Heloísa da Silva Capelasso e José Luiz Capelasso. Os nomes de Poliana Capelasso e José Capelasso aparecem também como alvos da Operação Greenwashing, realizada pela Polícia Federal em junho deste ano. A dupla é investigada por suspeita de fraudes em mercado de crédito de carbono em áreas do sul do Amazonas e grilaram ao menos 530 mil hectares de terras públicas pertencentes à União. Conforme a investigação da Polícia Federal, os integrantes da organização criminosa atuavam gerando matrículas viciadas e nulas dentro de terras públicas da União, a partir das áreas griladas. Ainda segundo a investigação, a organização criminosa elaborava projetos de crédito de carbono. Nossa equipe foi até o cartório de Novo Airão tentar falar com a tabeliã Joana Maria, que aparece nos possíveis documentos fraudados. Porém, não a encontramos. Questionamos essa funcionária sobre os possíveis casos de grilagem e fraudes em documentos no cartório. Entendi. A pessoa solicitou essa senhora... certidão e nós fizemos. Entendi. Então, quem solicitou essa certidão foi a Transporte Cavalião Limitada. Isso. Entendi. A senhora tem conhecimento desse possível fraude, dessa possível grilagem de terra? Então a senhora, como funcionária aqui do cartório, só emitiu o documento? Uma certidão de inteiro teor desse imóvel, como qualquer outra, se a pessoa solicitasse aqui.
Também fomos até a sede da empresa Rio Grande Produção Florestal Limitada, que antes se chamava Transfrigo Purus. Porém, não fomos recebidos por ninguém no local. Eles, se eu falar, saíram e desalugaram? Eles não trabalham mais aqui ou já foram embora? Já foram embora. Mas era aqui? Era aqui. Já faz tempo que eles desalugaram aí? Uns 6 meses. O Ministério Público em Novo Airão informou que no momento está sendo analisado a questão cível da anulação de matrícula sobre possível inconsistência de dados na documentação da área. Na questão criminal, o Ministério Público ainda não recebeu nenhuma denúncia. O caso também foi registrado no 77º Distrito Integrado de Polícia de Novo Airão como falsidade ideológica. Fomos até o distrito policial saber como estava o andamento do inquérito, porém fomos informados que o delegado não se encontrava na cidade. Através de nota, a empresa Transporte Cavalinho Limitada disse que no momento não irá se pronunciar e ressalta que o assunto é interno da empresa. Ano passado, por exemplo, nos últimos 3 anos aí, são inúmeras as operações da Polícia Federal, justamente apurando e mandando para a cadeia organizações criminosas como essa aqui, que fraudou essa matrícula aqui, e fazendo isso em outros cartórios. A última operação mandou para a cadeia 60 pessoas, entre funcionários do INCRA, entre pessoal do IBAMA, demais servidores públicos e também funcionário de empresa e topógrafo. Então, de fato, é uma organização criminosa que vem fazendo. Inclusive, eu fiz um boletim de ocorrência na Polícia Federal, informando, deixando bem claro do que aconteceu no cartório de registro de notas aqui de Novo Airão. Então, fiz o boletim de ocorrência, a queixa tanto na Polícia Civil como também na Polícia Federal. Vocês viram aí? O cartório de Novo Airão nos enviou uma nota. A atual tabeliã, a senhora Geisa Ellen Souza de Matos, ela informa que assumiu a titularidade do cartório de Novo Airão em março deste ano. Portanto, à época dos fatos, outubro de 2023, quem era o responsável pelo cartório era a senhora Joana Maria de Oliveira Pontes. Em 20 de 8 de 2024, foi protocolado no cartório o pedido de cancelamento, nulidade da matrícula de número 3.136, acompanhando uma certidão do imóvel, certificação do CIGEF e NCR, procuração e plotagem da área. Após a análise da documentação, foi emitida a nota de exigência, explicando que o cancelamento de matrícula exige uma decisão judicial. Cabe destacar que a alegação relativa à sobreposição de áreas deve ser dirigida ao Poder Judiciário. A Justiça tem que decidir, visto que compete ao oficial de registro de imóveis apenas a qualificação objetiva e subjetiva dos títulos pré-notados, não havendo margem para aplicação de juízo de valor. Você vê, é um caso que roda, sai de um ano, vai para o outro, envolve um cartório e o próprio cartório agora diz, mudou. Era a tabeliã tal, agora é a tabeliã fulana. E a Justiça tem que ser acionada para definir. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na sede da Delegacia Regional da Fazenda em Araguaína e também em Brasília. Segundo o Ministério Público, os suspeitos superfaturavam impostos e cobravam propinas para reduzir os valores devidos. A investigação começou após a denúncia de uma vítima. O esquema, que usava o termo merenda para se referir às propinas, visava principalmente proprietários de imóveis rurais. Caso a propina fosse recuperada, os contribuintes eram retalhados com cobranças indevidas e entraves burocráticos. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos durante a operação. Os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações
A Secretaria da Fazenda informou que os servidores suspeitos foram afastados e abriu um processo administrativo para apurar os fatos. Lênedy Wander, de Araguaína, o De Olho no Norte agora volta para Manaus. Nesta semana, uma organização criminosa que aplicava o golpe do falso alvará foi desarticulada após um trabalho conjunto entre as polícias civis do Amazonas e do Ceará. Ao todo, a Operação Atornatos Falsos serviu para cumprir 20 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão domiciliar, sobretudo em cidades do interior nordestino. De acordo com o delegado Paulo Bernelli, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos do Amazonas, os membros da organização se passavam por advogados de pessoas que tinham processos judiciais em andamento e que possuíam valores a receber. Depois de ter acesso aos dados de maneira ilícita, o grupo alegava que para receber o dinheiro oriundo dos processos, as vítimas precisavam pagar uma taxa para terem acesso a um suposto alvará de liberação. Sem desconfiar, os alvos realizavam o pagamento aos golpistas, que posteriormente faziam várias movimentações financeiras para lavar o dinheiro adquirido com os golpes e despistar a atenção da polícia. Na operação foram apreendidos vários documentos, equipamentos tecnológicos e dinheiro. Além disso, 184 contas bancárias ligadas aos suspeitos foram bloqueadas. Eles devem responder pelos crimes de estelionato qualificado, pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O termo atornatus é uma palavra latina que significa alguém que toma o lugar de outra pessoa, descrevendo bem a forma como os criminosos agiam para praticar os delitos. Agora, o De Olho no Norte segue para o estado de Roraima. Este é o 7º pedido de impeachment contra o governador de Roraima, apresentado na Assembleia Legislativa. O protocolo foi realizado em 19 de junho deste ano. A denúncia foi formalizada por Hudson Leite, Juraci Escurinho e Fábio Almeida, que aponta a crimes de responsabilidade, incluindo abuso de poder político e econômico, superfaturamento e má gestão de programas sociais, além de recursos destinados à saúde e infraestrutura. Nós conversamos com o deputado Armando Neto, que é presidente da Comissão de Defesa, para entender como segue a análise de defesa do governador. Posterior a isso, aprovando ou não o relatório, nós vamos remeter ao plenário, até porque o plenário é soberano. E aí nós vamos continuar dando continuidade, passo a passo, a esse ato administrativo dessa comissão. Matheus Rocha para o De Olho no Norte. A você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Você da região norte de todo o Brasil, mande sua denúncia, sua sugestão. Olha o nosso WhatsApp. 92, o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta e sempre nos acompanhe pelas redes sociais, no portal norte.com.br, Rádio Norte FM. Muito obrigado.